Nesse vídeo você vai aprender a como criar conteúdos consistentes para suas redes sociais. Eu vou te ensinar como você vai ter mais de 100 conteúdos em menos de 30 dias. Bora lá para esse vídeo. Salve nativos! E aí, tudo certo? Ian Rafael aqui, começando mais esse vídeo. E hoje, como eu já te disse, você vai aprender a como criar conteúdos consistentes para as redes sociais, né? A gente vive nessa guerra ali de criação de conteúdo, onde todos os dias a gente tem que estar apresentando algo novo ali para nossa audiência. Então assim, eu entendi como que a gente deve fazer isso, qual técnica usar para a gente sempre manter uma boa consistência, e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje aqui na tela do meu computador. Como você pode ver, eu criei um artigo aqui mostrando para você como criar conteúdos consistentes nas redes sociais. Coloquei aqui também 100 posts em 30 dias. E aqui tá o meu fluxo de trabalho em 5 passos. Eu vou mostrar para vocês esses 5 passos. Além disso, tem algumas outras coisas aqui para baixo que a gente vai desmembrar dentro desse fluxo aqui, ok? Então, começando a falar sobre esse fluxo aqui, nós temos que transitar sempre por entre esses 5 passos aqui dentro da criação de conteúdo, que é encontrar o conteúdo, planejar o conteúdo, produzir o conteúdo, distribuir o conteúdo e avaliar esse conteúdo. Então a gente tem essas 5 etapas aqui que a gente vai seguindo para poder produzir o conteúdo, né? Para a gente encontrar. Mas o nosso objetivo aqui é criar mais de 100 posts, né? Em menos de 30 dias ou em 30 dias. Então é o seguinte, esse fluxo aqui vai ajudar bastante a gente atingir essa meta aqui. Lembrando que quando a gente fala de criar conteúdo para as redes sociais, né? Não é somente Facebook ou Instagram. A gente está falando também de várias outras redes sociais, como o TikTok, como as ferramentas de vídeos curtos, né, que é o Reels, o Shorts, o TikTok propriamente. Quem mais? A gente menciona também LinkedIn, Twitter, a gente menciona vídeos no YouTube, blog. Então todas essas etapas das redes sociais e suas ferramentas, né, que são os vídeos curtos ali, Reels, Shorts e TikTok propriamente, são ferramentas de distribuição de conteúdo que a gente tem. Então esses 100 posts vão estar divididos dentro dessas ferramentas, tá? Dentro dessas redes sociais e suas ferramentas. Partindo aqui para a primeira etapa, que é encontrar o conteúdo. Vamos lá, a gente tem que dividir essa etapa de criar o conteúdo em 3, falei 4, né? Falei 4, vi aqui no vídeo, mas em 3 categorias. Primeira categoria, conteúdos educacionais. Segunda, conteúdo inspiracional. E terceira, conteúdo promocional. Então, se a gente divide os nossos conteúdos nessas 3 categorias, isso vai facilitar bastante o nosso processo. Dentro do conteúdo educacional, o que nós podemos abordar? Dentro de cada um desses aqui, né, só retificando, dentro de cada uma dessas 3, educacional, inspiracional e promocional, nós temos mais 3 categorias, né, mais 3 subcategorias que a gente pode utilizar na nossa criação de conteúdo. Então, por exemplo, educacional, eu posso apontar os erros que a minha audiência tem sobre algum determinado assunto, eu posso falar sobre alguns mitos que ela acredita que funciona daquela forma, eu posso dar também dicas. Então esses são as 3 categorias, né, subcategorias que eu tenho dentro do tópico educacional. Inspiracional, eu posso criar conteúdos que inspiram, né? Eu posso falar sobre histórias ou curiosidades, eu posso também mudar as crenças dessa minha audiência, né? Se ela acredita em alguma coisa. E eu tenho dentro de promocional as quebras de objeções, as provas sociais e as ofertas propriamente. Então nós temos 3 subcategorias dentro de cada nicho aqui dentro do nosso encontrar o conteúdo. Então quando a gente vai desenvolver o nosso conteúdo, se a gente pensa, beleza, eu tenho 3 tipos de conteúdos que eu posso fazer: o educacional, o inspiracional e o promocional. Então, como que eu divido isso? Eu crio tópicos ali dentro de educacional, então começo a criar conteúdos que eu mostro quais são os erros que minha audiência está cometendo sobre um determinado assunto. Eu vou falar sobre os mitos que dessa área, desse nicho, desse produto, desse universo. Eu vou dar dicas de como ela pode melhorar o desempenho utilizando o produto XYZ ou usando o método assim assado, entende? Então você começa a educar, a mostrar a sua audiência como ela deve se posicionar utilizando aquele conteúdo, né? Você tá ali expandindo a mente dela de como o seu produto, o seu serviço, a sua solução pode ser benéfica para ela, beleza? A mesma coisa acontece com o inspiracional, né? Você vai criar conteúdos que inspiram, né?
Conteúdos que inspiram são aquelas famosas frases motivacionais, funcionam bastante ainda até hoje, continue usando. Óbvio que você pode fazer isso de uma forma diferente, você pode, por exemplo, gravar um vídeo falando uma frase motivacional e dando os créditos para o autor. Tem as histórias, né, e as curiosidades, você pode contar uma história de sucesso que teve, a sua história, você pode, por exemplo, viver uma situação dentro do seu nicho, você vai pegar aquela situação e vai criar uma história e contar para sua audiência. Você vai falar sobre algumas curiosidades que talvez a sua audiência não saiba sobre o seu nicho, sobre o seu negócio. Você vai mudar as crenças dela sobre algo. Então, por exemplo, ela acredita que esponja de aço se chama Bombril. Você vai mostrar para ela que não, que Bombril é a marca. O nome daquilo é esponja de aço. E você vai mostrar o porquê que aquilo se chama esponja de aço, entende? Você vai quebrar algumas crenças na cabeça dela, tá bom? E temos os conteúdos promocionais, que já entra mais na parte de vendas mesmo, entendeu? Então aqui você vai começar a criar conteúdos que quebram a objeção da sua audiência. Então, por exemplo, você sabe que a sua audiência não compra o seu produto porque talvez ele seja muito caro. Então você vai mostrar para ele os valores que o seu produto tem, que torna o preço dele aquele. Aí você vai provar para sua audiência que aquele caro que ela considerava não é um valor tão alto pelo valor que ela vai receber adquirindo aquele produto. Você vai mostrar provas sociais, né, de pessoas que obtiveram sucesso através da sua solução, do seu produto, do seu serviço, e você vai ofertar o seu produto. Você vai fazer postagens, publicações de venda, vendendo o seu produto propriamente, entendeu? Então a gente vai transitar aqui por dentro de cada uma dessas etapas aqui do encontrar o conteúdo, beleza? O próximo tópico, né, que a gente colocou aqui é o planejamento do conteúdo. Então vamos lá, a gente já encontrou o conteúdo, agora a gente precisa planejar esse conteúdo. Planejamento de conteúdo. Então a gente precisa separar os temas por categorias. Como assim, Ian? Por exemplo, vou pegar a categoria educacional e vou criar o conteúdo para a categoria educacional. Então coloquei aqui exemplo, educacional. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um tópico de uma categoria educacional. Então vou pegar o primeiro tópico aqui, ó, apontar erros, ok? Peguei apontar erros da categoria educacional e vim cá, educacional, e vou criar o meu conteúdo. 3 erros que não se deve cometer sobre XYZ, beleza? Esse é o meu primeiro tema de conteúdo. Meu segundo tema qual que é? Falar sobre mitos. Vamos lá. Esse é o maior mito sobre XYZ. 4 dicas para melhorar o desempenho quando for XYZ, entendeu? Você vai pegar aqui as suas subcategorias e vai criar temas com elas. Então, educacional, apontar erros. 3 erros que você não deve cometer quando você for fazer um hambúrguer. 3 erros que você não deve cometer quando você for consertar um cano. 3 erros que você não deve cometer quando você for ensinar, quando você for dar aulas, etc. Você vai colocar o seu tema ali. Você entende que facilita bastante o seu processo? Então eu peguei cada uma desses subcategorias aqui e criei títulos para elas, tá bom? E aí é só você fazer a mesma coisa. Inspiracional, eu fiz a mesma coisa. Vamos lá, inspiracional. Conteúdos que inspiram. Inspiracional. Mostrar como eu construí um negócio sólido sem nenhum aporte financeiro. Cara, isso aqui é um conteúdo que vai me inspirar bastante, que vai inspirar outra pessoa bastante. Então eu, por exemplo, eu posso vir aqui e gravar um conteúdo com esse tema. Vou mostrar como eu construí esse negócio aqui, um negócio sólido sem nenhum aporte financeiro. Cara, isso aqui vai inspirar muita gente. Isso aqui é um conteúdo que inspira, entendeu? Vamos lá, histórias ou curiosidades. Contar história de quando eu tive a maior oportunidade da minha vida. Cara, isso aqui vai ajudar muita gente, porque eu vou contar para a pessoa ali uma história que eu tive, que eu consegui resolver aquele problema, e a pessoa vai se ver na minha pele. Por quê? Porque contar histórias, cara, retém atenção. Então você deve sempre contar histórias. E aí você vai contar história, você vai falar sobre uma curiosidade, você vai abrir esse pensamento da sua audiência, tá bom? Com esse tipo de conteúdo. E nós temos também mudar crenças sobre algo. Vamos lá, cadê?
Mostrar para as pessoas a melhor forma de vender mais sem ter que ficar ligando para o cliente. Então essa é uma crença que muita gente tem nas vendas, que para vender mais ela tem que ficar ali ligando para o cliente o tempo inteiro. Não, você vai criar um conteúdo mostrando para elas as melhores formas que existem de você vender mais sem precisar ficar pegando o telefone e ligando para as pessoas, né? Um método, digamos que ultrapassado, entendeu? E promocional, vamos ver o promocional aqui. Quebra de objeções, o que a gente colocou em quebra de objeções? Esse bônus vai salvar a sua vida. Então aqui, ó, aqui tá um título. Quando eu falo de bônus, eu mostro para as pessoas que ela vai ganhar alguma coisa além do que ela pagou. Então ela pagou um valor X, além desse valor X ela vai ganhar outras coisas ali que vão agregar muito no processo dela. Então esse bônus, eu vou falar sobre o bônus aqui. Esse bônus vai salvar a sua vida. E aí eu falando do bônus, eu mostrando os benefícios que ela vai ter com esse bônus, eu tô quebrando uma objeção dela, na mente dela, de que talvez ela não compraria, porque ela acha que o conteúdo não seria tudo aquilo e etc, entendeu? Vamos ver mais um aqui. Provas sociais. Provas sociais, cadê? Veja como a Mariana resolveu esse problema usando nossos produtos. Aqui eu vou pegar um relato da Mariana, vou falar: Mariana, faz um relato para mim de como esse produto resolveu na sua vida. E aí a Mariana vai gravar um vídeo, vai pegar o celular dela e vai falar: olha, esse produto resolveu a minha vida assim, XYZ, dessa forma e tal. E aí você vai pegar esse vídeo, você vai criar um contexto para esse vídeo, né? Talvez você pode melhorar ele mais, não mudando as palavras da Mariana, mas sempre colocando as palavras da Mariana, talvez entre aspas ali, né? Para mostrar para as pessoas o ponto de vista da Mariana sobre aquele seu produto, mas você pode enfatizar, você pode dar ênfase, você pode fazer comentários sobre o que a Mariana está falando e etc, entendeu? E a oferta, por fim, é a oferta, né? Oferta. E aqui, ó, somente hoje você vai ter acesso a essa promoção. Então você pode fazer postagens assim promocionais também, tipo, esse desconto é válido só até amanhã. Então, de X de 199 por 100 reais, entendeu? Você pode fazer promoção, você pode fazer publicações ali de vendas também, de vendendo direto. Por quê? Porque você já doutrinou a sua audiência com outros tipos de postagem, né? Você teve aqui, cara, um mar de outros conteúdos que você criou até chegar nesse post de oferta. Então você pode fazer uma oferta direta ali no seu Instagram, tá? Beleza, então aqui agora que a gente já encontrou o conteúdo, a gente já planejou o conteúdo, agora a gente precisa produzir esse conteúdo, né? Então vamos lá para a etapa de produzir o conteúdo. Aqui tá criar conteúdo, mas é produzir. Bom, vamos escrever aqui, ó. Produzir. Vamos lá, criar um conteúdo denso sobre uma categoria. Então o que você vai precisar de fazer é escolher uma categoria aqui que você quer e criar um conteúdo denso sobre ela, ok? Suponhamos, escreva um artigo sobre os 3 erros que não se deve cometer sobre XYZ. Então aqui, ó, peguei a categoria, peguei um tema da minha categoria, né, que são os 3 erros que não se deve cometer sobre XYZ, e vou criar aqui, ó, um artigo sobre os 3 erros que não se deve cometer sobre XYZ. Então eu vou pegar aqui e vou escrever esse texto, vou relatar tudo que eu sei sobre esse tema aqui e meu artigo está pronto. Vou fazer pesquisa se eu tiver que fazer pesquisa, vou pegar referências se eu tiver que fazer referências, enfim, vou escrever um artigo ali para esse tema, ok? E a próxima etapa, que é aqui, ó, distribuindo o conteúdo. Vamos lá. A gente produziu, agora a gente precisa distribuir o conteúdo. E é aqui que está a mágica desse processo, é aqui que está o ouro desse processo. Por quê? Vamos lá. Divida o artigo em pílulas de conteúdo. Como assim divida o artigo em pílulas de conteúdo? Aqui nessa etapa, você produziu o seu artigo, né? Você produziu o seu artigo sobre o que mesmo? Sobre educacional. Um artigo sobre a categoria educacional, que escreva um artigo sobre os 3 erros que não se deve cometer sobre XYZ. Você escreveu um artigo, você pesquisou, pegou referências, etc. Escreveu um artigo bem legal, ficou massa. Agora você precisa dividir esse artigo em pílulas de conteúdo, porque o artigo ele vai ser o seu conteúdo principal. Quer um exemplo disso? Esse vídeo que você está vendo. Tudo isso aqui que você está vendo é um artigo.
Você concorda comigo? É um texto. Aqui eu só separei para ficar mais fácil para poder mostrar para vocês, apresentar para vocês. Mas ao final desse vídeo eu vou tirar todos esses espaços e vai ficar um artigo, certo? Certo. O que eu fiz? Aqui, ó, distribuir o conteúdo. Eu criei um artigo sobre, nesse caso que é sobre como criar conteúdos consistente, né? E aí esse artigo virou um vídeo para YouTube, que é esse vídeo que você está vendo nesse momento. Então eu peguei o artigo que eu escrevi e transformei esse artigo em um vídeo para o YouTube. E você consegue perceber que quando eu faço isso, na hora que eu gravo o vídeo para o YouTube, eu consigo soltar muito mais informações para você, porque quando a gente fala, é muito mais rápido do que quando a gente escreve ou quando a gente lê, entende? Então eu consigo falar, trazer muito mais dicas extras, eu diria, para você aqui complementar nessa informação. Então você pegou o seu artigo, gravou um vídeo e você consegue fazer comentários ali sobre tudo que você está falando dentro daquele artigo. Além disso, você pode pegar várias frases desse artigo aqui, ó, e criar o que a gente chama de pílulas dentro do Twitter. Então, por exemplo, eu posso pegar essa etapa aqui, ó, e gravar e fazer um Twitter. Pego essa parte aqui do meu artigo e faço um Twitter com esse artigo. Pego outra parte desse meu artigo e gravo um tweet e faço um Twitter. Então, fazendo isso, você está criando mais um tipo de conteúdo, que você está pegando várias etapas do seu artigo e criando ali, eu diria que um carrossel de Twitters, ok? Fazendo isso também com os Twitters, o que você vai fazer? Você vai criar carrosséis para o seu Instagram. Aqueles prints que você tirou do seu Twitter, você vai tirar a print do Twitter que você fez com a mesma sequência do seu artigo e vai postar no seu Instagram como carrossel. Então você percebe que você já criou mais um tipo de conteúdo. Então o que você precisa fazer é pegar, por exemplo, só essa etapa aqui, ó, que é bem curtinha, e gravar um Reels. E esse Reels vai virar um TikTok, esse TikTok vai virar um Shorts. Então eu vou pegar meu celular aqui e vou gravar. Pessoal, o melhor fluxo de trabalho para um social media hoje é usar 5 etapas, que é encontrar o conteúdo, planejar o conteúdo, produzir o conteúdo, distribuir o conteúdo e avaliar o conteúdo. Na etapa de avaliação, você vai analisar tudo que funcionou e tudo que não funcionou, para aí sim você voltar para a primeira etapa e começar tudo de novo. Esse é o melhor fluxo. E se você quiser saber como eu trabalho em cada uma dessas etapas, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer isso particularmente. Tá vendo? Gravei um vídeo curto que funcionaria para o meu Reels, para o meu TikTok e para o meu Shorts, com um tema assim bem rápido, com uma parte bem rápida. E aí as pessoas vão comentando nesses meus vídeos, né? E aí eu posso vir e trazer outras partes. Então, por exemplo, primeira parte do meu fluxo de trabalho é encontrar o conteúdo. E aí eu vou gravar um vídeo curto ensinando como eu chego nessas etapas aqui. Entende? Você consegue ter muitos conteúdos fazendo isso. Além disso, o próprio artigo, né, que a gente produziu primeiramente, ele vai ser compartilhado no seu blog ou na sua página do Facebook, por exemplo. Então você pode compartilhar ele tanto no seu Facebook quanto no seu LinkedIn, esse mesmo artigo aqui. As pessoas, elas gostam de consumir conteúdos de várias maneiras, então não se engane que Ian, é o mesmo conteúdo em várias redes sociais. Sim. Talvez a pessoa que vai estar no LinkedIn não é a mesma que vai estar no TikTok, eu te garanto isso. Talvez a mesma pessoa que assiste os Shorts do YouTube não são as mesmas pessoas que assistem os Reels, você entende? Talvez a mesma pessoa que gosta de ler um artigo não é a mesma pessoa que gosta de assistir um vídeo, entende? Então você está pegando pessoas com como é que fala? Com formas diferentes de atrair elas. Então, às vezes a pessoa ela gosta mais de ouvir um vídeo, às vezes uma pessoa ela gosta mais de ler. Então, você está pegando ali, você está trabalhando tem um nome para isso, me fugiu agora, cara. Você está trabalhando as sensações dessas pessoas. E, obviamente, você está criando acessibilidade e diversidade com o seu conteúdo. E aí, na quinta etapa, é a gente avaliar o conteúdo, né? Faça uma análise das suas publicações. Você vai analisar tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que não deu certo, e você vai reaproveitar conteúdos que performaram bem. Por exemplo, você viu que um conteúdo do Reels performou bem. O que você pode fazer? Você pode pegar aquele mesmo conteúdo do Reels e transformar ele em outro tipo de mídia. Por exemplo, em um texto para postar talvez no Twitter, para postar talvez no seu Instagram, enfim, você vai criar um outro tipo de conteúdo com ele, ok? E aí é você fazer toda essa etapa com cada uma dessas categorias aqui, ó. Você vai pegar
um título dessa categoria e vai fazer toda essa etapa. E aí existe até um cálculo aqui que você pode falar, Ian, mas será que deu 100 conteúdos? Vamos pensar. Existem 9 temas de conteúdo. Por que existem 9 temas de conteúdo? Porque a gente pega aqui, ó, 3 categorias, educacional, inspiracional e promocional. Em cada uma dessas 3 existem outras 3 subcategorias. Então, em educacional existe apontar erros, falar sobre mitos e dar dicas. Em inspiracional, conteúdos que inspiram, histórias ou curiosidades, mudar crenças sobre algo. Promocional, quebra de objeção, prova social e oferta. Então, só aqui a gente tem 9 tipos de conteúdo, certo? 9 temas de conteúdo. Então, 9 temas de conteúdo, a gente vai transformar essas 9 temas de conteúdo em esses canais aqui, ó. Primeiro canal, o artigo. Segundo canal, o vídeo para o YouTube. Terceiro canal, frases para o Twitter. Quarto canal, carrossel do Instagram. Quinto canal, Reels. Sexto canal, TikTok. Sétimo canal, Shorts. Oitavo canal, Facebook. E nono canal, LinkedIn. Então você você vai pegar um único artigo, né, e vai transformar ele para 9 canais dentro das suas redes sociais, ok? E aí fica 9 vezes 9, 81 publicações. Ian, só 81 publicações? Você não falou que seria 100? Pois é, mas aí que tá o X da questão. Quando eu falo de artigo, quando eu crio um único artigo sobre um único tema, cadê? Aqui, ó. Quando eu crio um único artigo sobre um único tema, eu peguei esse tema aqui, ó, 3 erros. Esse é meu tema. 3 erros que não se deve cometer sobre XYZ. Você concorda que um artigo ele geralmente é mais longo? Geralmente existem vários subassuntos dentro de um único artigo? É aí que está o X da questão. Você pode pegar esses subassuntos que estão dentro de um único artigo e criar todo esse processo novamente. Então vai dar muito mais de 100 publicações em 30 dias. Eu coloquei 100 porque assim, cara, eu acho que você não vai conseguir fazer mais do que isso. Se você conseguir fazer mais do que 100 em 30 dias, eu tiro o chapéu para você e falo, cara, você é cabuloso mesmo. Porque começa que você precisa de equipe. Ok, se você tiver uma equipe aí, mais 1, 2, 3 ou 4 pessoas para te ajudar, você vai fazer até mais. E aí é o que eu indico que você faça, quanto mais melhor. Entende? Mas somente com esses tipos de conteúdo aqui, você já vai destruir tudo aí dentro das redes sociais. Primeiro, que você vai manter presença em todas as redes, né, nas principais pelo menos. Você vai estar frequente ali no TikTok, no Reels e no Shorts, que hoje são as 3 formas que mais entrega. Você vai estar criando um vídeo no YouTube, que hoje para mim é uma das melhores formas de você fazer o SEO, né, Search Engine Optimization, né, que é otimizar nos mecanismos de buscas. E além disso, você vai estar fazendo um artigo, cara, que é maravilhoso. Se você não tem um blog, começa a pensar nisso, porque quando você escreve um conteúdo, seja para o YouTube, por exemplo, você já está fazendo um artigo daquilo. Então você pode pegar aquele mesmo conteúdo que você fala, né, igual eu estou falando aqui, e colocar ele dentro de um blog. Então isso já vai ajudar bastante ali na disseminação da sua imagem, do seu negócio, da sua empresa, qualquer coisa que seja, entendeu? Então basicamente assim que a gente cria conteúdos, eu diria que são conteúdos infinitos, velho. Porque assim, você pode, por exemplo, apontar erros. Não existe somente um erro no seu negócio. Existem centenas de erros, entende? Então, cara, é um buraco sem fim isso aqui. Você consegue criar conteúdo demais com essas ideias aqui, beleza? Bom, então é assim que a gente cria conteúdos consistentes para as nossas redes sociais. Nesse vídeo que está aparecendo aqui, você aprende a como criar uma linha editorial para suas redes sociais, né? Para sua gestão de mídia social. Dá um clique aí que esse vídeo vai te ajudar bastante. Um abraço.